Graça e paz a todos aqueles que acompanham esses estudos, que têm ouvido essas mensagens gravadas aqui, e aqueles que têm acompanhado também apenas escutando. E esse é o seu momento missionário começando, e esse é um tempo onde falamos sobre a obra missionária e desafiamos pessoas para a obra, encorajamos, e tendo tudo isso fazemos tendo como ferramenta a palavra de Deus, que é a Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia que é a palavra de Deus, nós encontramos ordens, encontramos ali desafios missionários, encontramos encorajamentos para que cumpramos a palavra de Deus. Então, nesta ocasião, eu quero convidar todos aqueles que têm acompanhado estes estudos, e se algumas pessoas estão aqui pela primeira vez ouvindo essas mensagens ou este desafio missionário, eu quero assim dar boas-vindas. E esse é o seu tempo missionário, um tempo em que desafiamos a igreja, desafiamos os crentes para cumprir a ordem confiada, na verdade, a ordem dada pelo Senhor Jesus, para que assim o façamos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus nos acompanhe durante o tempo dos nossos estudos. E hoje nós queremos falar sobre o tema: o Evangelho ilumina os povos. O Evangelho ilumina os povos. E para abordarmos esse tema, nós iremos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, é ali onde nós nos concentraremos, é ali onde a nossa mensagem irá se concentrar, e assim vamos ouvir a palavra de Deus. Então, por favor, vá para Mateus, capítulo 4, o Evangelho de Mateus, capítulo 4. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, e nós veremos versículo 12 até 17, se assim Deus nos permitir. Mas para isso, queridos irmãos, eu quero te convidar para orarmos. A oração é o momento em que falamos com Deus. Na oração, eu falo com Deus, e na oração nós clamamos a Deus para que Ele faça assim a sua vontade. Então, por meio da oração, nós nos comunicamos com Deus triuno. Então, vamos orar, assim conversamos com aquele que é o dono da obra, com aquele que deseja alcançar os povos, com aquele que tem o maior sonho de ver os povos alcançados, aquele que é o mais interessado pelos povos não alcançados. Eu sei que você se interessa pelos povos não alcançados, no sentido de que você deseja que essas pessoas sejam alcançadas, assim como eu desejo que o Evangelho chegue para todas as pessoas. Porém, tem aquela pessoa que se importa mais do que nós. Essa pessoa é o Senhor Jesus, essa pessoa é Deus. E se tem alguém que mais se interessa em alcançar os povos não alcançados, em ver o mundo alcançado, essa pessoa é o próprio Deus, porque a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é Deus demonstrando o seu amor para com a humanidade. Então, Ele é o mais interessado pelos povos, pela salvação dos povos, do que nós. Claro, nós estamos interessados em alcançar essas pessoas, porém Deus é o mais interessado em todas as pessoas. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, queremos agradecer
pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, de olharmos na Tua Palavra e assim ouvirmos a voz do Senhor. E aprendemos também com as lições que nós obtemos aqui ao ler a Tua Palavra. Por favor, Senhor, nos guie nesse momento de estudo da Sua Palavra. Esta é a minha oração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 4, versículo 12 até 17. Nosso tema é: o Evangelho ilumina os povos. Vamos começar então o capítulo 4 de Mateus, versículo 12, só para dar uma pequena introdução sobre o livro. Mateus, como nós vemos aqui, é o primeiro evangelho, assim que nós abrimos o Novo Testamento. Porém, isso não quer dizer que seja o primeiro evangelho a ser escrito. Disse que Marcos é o primeiro evangelho. E depois vai para Mateus. Então, a forma da organização, como está na Bíblia, não é a forma como os evangelhos foram escritos. Marcos seria o primeiro. E os evangelhos nós vemos ali cada pessoa narrando a história de Jesus na sua visão, da forma como cada um está vendo. E vamos imaginar os 4 evangelhos, 4 pessoas posicionadas em diferentes lugares, olhando pelo mesmo acontecimento e cada um registrando o que está vendo. E claro que em algum momento tem coisas que eu vejo e outra pessoa não vê. E assim acontece. Isso acontece com essas 4 pessoas olhando pela mesma história e registrando, e assim uma pessoa vê o que outra pessoa não consegue ver. E assim acontece. Por isso que algumas informações complementares você acha nos outros evangelhos. Então aí a necessidade de nós estudarmos todos os evangelhos para a gente entender a história toda. Então, eu quero te convidar para mergulhar aqui nos estudos dos evangelhos. No versículo 12 diz: ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. Aqui, quando nós lemos os versículos anteriores, nós vemos o Senhor Jesus saindo da tentação. Está logo no começo, lá no início do ministério do Senhor Jesus. Então aqui nesse versículo a gente vê uma mudança de local para um certo local. Então o Senhor Jesus, vamos ler versículo 13. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Aqui nós vemos a mudança de residência. Por alguns motivos, o Senhor Jesus teve que sair de Nazaré para a Galileia dos gentios. E o Mateus nos conta as razões pelas quais o Senhor Jesus muda de residência. E o versículo 15, o versículo 16, o povo que se assentava na escuridão viu grande luz sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte. A luz resplandeceu. 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar, a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Eu quero afirmar que o que as pessoas necessitam não é do dinheiro, não são as riquezas. Claro que eles podem, na visão deles,
isso tudo é o que eles precisam. Mas o que essas pessoas precisam é do Evangelho. Essas pessoas precisam ser iluminadas pelo Evangelho. Então, eu quero ver nesse texto com você de que o que as pessoas precisam, na verdade, é da luz do Evangelho. Não são as riquezas, não são os bens materiais. Como eu disse, apesar que essas coisas têm sido a grande procura de muitas pessoas, mas nós que conhecemos a verdade, nós sabemos que o que essas pessoas precisam é do Evangelho. O que vai resolver o problema dessas pessoas é o Evangelho. E nesse texto nós vemos por que essas pessoas, ou então como que o Evangelho ilumina a mente dessas pessoas. E nesse trecho 12, no versículo 12, e como tinha começado a introdução, nessa época o Senhor Jesus estava ali no monte sendo tentado e graças pela sua soberania, pela sua divindade, ele sendo homem, 100% Deus, ele não pecou. E ali, quando inicia o seu ministério, muitas vezes ele sofreu a oposição dos seus ouvintes. E aqui nos fala que, em algum momento, o Senhor Jesus, em algum momento ele ouviu que João Batista foi preso, e claro que ele ouviu através do seu discípulo. E então, o que o Senhor Jesus decidiu? Ele decidiu sair para Galileia. O versículo 13 diz o seguinte: e deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que estava sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali. E quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vemos as razões pelas quais levaram o Senhor Jesus a mudar de residência. A razão é porque os judeus ali de Jerusalém, eles, apesar de eles terem conhecido a palavra de Deus, eles eram pessoas que não receberam a mensagem do Senhor Jesus. Até mesmo começando com João Batista. É lamentável quando nós vemos a morte de João Batista, um servo de Deus, dessa forma. Mas nós sabemos que ali estava a soberania de Deus, sabemos que ali estava o conhecimento de Deus, Deus sabia, e Deus não foi pego de surpresa, e na eternidade nós teremos o privilégio de conhecer João Batista. E João Batista, como disse, o que teria levado ele na prisão, em algum momento a mensagem de João Batista era contra as práticas abomináveis do povo. E o rei Herodes, ele querendo casar com a esposa do seu irmão Filipe, então João Batista pregava contra essa prática, que era ilícito ele ter a esposa do irmão como sua. Então, essa notícia não era bem-vinda pelo rei, e ali a mulher do Filipe também não gostou dessa mensagem, e nós sabemos que o rei fez uma grande festa, e a filha da esposa do Filipe dançou e agradou o rei, então deu a liberdade de escolher. E, claro, como a mãe não gostava de João Batista, então a moça pediu a cabeça de João Batista. E o rei não rejeitou esse pedido, então mandou decapitar João Batista. Então, quando o Senhor Jesus ouviu da prisão de João Batista, e ele mudou de residência. E também, em alguns momentos, ele muda essa mudança de residência. Ela é fruto de talvez possa dizer 2 fatores: a rejeição da mensagem pregada por João Batista
também a rejeição da mensagem pregada por o Senhor Jesus. Quando nós lemos Lucas capítulo 4, se você está com a sua Bíblia aí, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 16, ali nós vemos também quando o Senhor Jesus se levanta, ele levanta e é dada a oportunidade para ler a lei, e o Senhor Jesus, ele abre a lei e lê profecias que apontavam para si mesmo. Só para nós termos o contexto, o versículo 16, Lucas capítulo 4, versículo 16 diz o seguinte: E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, segundo o seu costume. Ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. E resumindo esta mensagem, do versículo 16 até 30, quando o Senhor Jesus abriu essa profecia que apontavam para ele, falados há mais ou menos 700 anos atrás, ou 800, que falavam sobre ele, falavam sobre o Senhor Jesus, sobre a sua missão, que era dar vista aos cegos, que era dar salvação aos perdidos. E quando ele fecha a lei e diz: hoje essas palavras se cumprem, e ali os fariseus, os judeus, não gostaram da ideia, e então quiseram apedrejá-lo. E eles o apertaram com a ideia de que ele pudesse cair da montanha, porque levaram ele para um lugar alto e que não tinha saída. Então o Senhor Jesus, ele conseguiu escapar ali no meio deles e saiu. Então, devido a a rejeição da mensagem pregada pelo João Batista e a mensagem pregada por ele, então o Senhor Jesus decide mudar ali de residência, deixando ali Nazaré, indo para Galileia. Voltemos para Mateus capítulo 4. Versículo 13 diz o seguinte: E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali. E o versículo 3 diz que deixando Nazaré. Então, nessa época, o começo do seu ministério ali, ele ainda morava ali em Nazaré. Nazaré é onde também o Senhor Jesus passou a sua infância. Se nos lembrarmos, é ali onde morava Maria e José. E quando o anjo Gabriel chegou para anunciá-los sobre a vinda do Senhor Jesus, a Maria se encontrava ali com José, em Nazaré. E quando o Império Romano, naquela época, levantou um censo, na verdade, disse que o levantamento do censo tinha como objetivo a arrecadação de recursos. Foi numa época em que o Império passava por momentos difíceis, financeiramente falando. Então, como sempre, eles inventaram alguma coisa que desse dinheiro. Então, inventaram o censo, porque sabiam que no censo havia ali pagamento de algum valor para se poder se fazer esse censo, esse recenseamento. Então, Maria e José saem dali de Nazaré e vão para ali Belém. E ali em Belém, nós vemos que chegando ali, o Senhor Jesus nasce ali e através da provisão divina, o Espírito Santo, Deus, fala em visão, falando que eles não poderiam voltar pelo mesmo caminho, eles deveriam fugir para o Egito, porque eles procuravam matar o menino Jesus. O rei procurava matar o menino Jesus, e quando vai para o Egito, e mais tarde, avisado por Deus, eles vão para Nazaré, e então essa cidade, Nazaré, geograficamente falando, era uma cidade que não tinha tanta importância assim.
não era aquela cidade que impressionava, não era aquela cidade, a cidade, assim podemos dizer, não era uma cidade atraente, era uma cidade pequena, uma cidadezinha, e essa cidade ganha sentido, ganha importância, ela começa a ser valorizada por causa do menino Jesus. É ali onde o Senhor Jesus passa a sua infância, e por isso de dizer-se Jesus de Nazareno, porque ele passou a sua infância ali. E a presença do Senhor Jesus ali é o que dá sentido àquele local. A presença do Senhor Jesus é o que dá sentido àquele local. Lembra quando Felipe falou para Natanael e disse: achamos aquele que é falado nas profecias, Jesus, o Salvador. E quando Natanael disse: será que coisa boa pode vir de Nazaré? Né? E às vezes nós brincamos com essas palavras. Essas palavras transmitiam a mensagem de que transmitiam uma mensagem de desprezo por Nazaré. Será que coisa boa pode vir de Nazaré? Porque Natanael conhecia Nazaré. Então, por causa da insignificância, não sei se essa palavra existe, por causa da não valorização dessa cidade, é o que levou Natanael a dizer: será que de Nazaré pode vir coisa boa? Porque conhecia. Será que o Salvador pode vir de lá? Então, quando Filipe diz: venha e veja, né? Vem e vê com seus próprios olhos. Então, quando o Senhor Jesus chega a ele e diz que viu Natanael desde o ventre da sua mãe, e quando Natanael diz Deus meu, né? Diz Deus meu, ali é admiração, porque por causa da sua dúvida, a sua dúvida foi esclarecida ali, de que eu não esperava isso, que Salvador viria de Nazaré. Então, esse é um pouco o histórico ali de Nazaré. É uma cidade que ganha sentido, é conhecida porque Jesus passou a sua infância ali. E isso nos leva a pensarmos no nosso tema: o Evangelho ilumina os povos, e dizer que o que as pessoas precisam é do Evangelho. As pessoas começam a ver o sentido da vida, as pessoas começam a ganhar o sentido da vida, as pessoas começam a entender por que nós estamos aqui, para onde nós estamos indo e de onde nós viemos. É quando o Evangelho chega na vida das pessoas, as pessoas começam a entender o propósito da sua criação. Eles começam a entender por que eles estão aqui. Sem o Evangelho, os povos continuam perdidos, não sabem nada. O que eles sabem é ir atrás dos prazeres desta vida, e isso lhes basta. É o que o ser humano faz sem Cristo, satisfazer-se neste mundo. Agora, para ele, o agora é tão importante. Para ele, o que vale é hoje e agora. Para ele, o que vale é neste mundo, tudo que acontece nesse mundo. Para ele, não há esperança. Porém, quando o Senhor Jesus chega nessas pessoas, quando chega no meio dessas pessoas, quando o Senhor Jesus ele é aceito no coração dessas pessoas, as pessoas começam a ver o sentido da vida, as pessoas são iluminadas. Assim como Nazaré não tinha sentido, era uma cidade, era uma vila que não era atraente. Porém, quando o Senhor Jesus chega lá, essa cidade começa a ser conhecida nos lugares longínquos. Assim é a presença de Jesus em nossos corações. Quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida passa a ter sentido. E como Paulo disse, como que eles crerão em quem não ouviram? E como que eles ouvirão
se nós não pregarmos? Como que pregarão se não for enviado? Então, nós vemos a necessidade dos povos, nós vemos aqui a importância de pregarmos a palavra de Deus, e para aqueles que estão aqui e não são crentes, eu quero te dizer que a nossa vida sem Cristo não vale nada. A nossa vida sem Cristo não tem sentido. Para nós, não há esperança sem a palavra de Deus. O que você precisa é do Senhor Jesus. O que você precisa é conhecer o Filho de Deus, aquele que foi enviado com o objetivo de salvar a humanidade. Aí você pode me perguntar, mas salvo do quê? Salvo da condenação eterna, porque todos nós pecamos e estamos afastados da presença de Deus, e a solução para isso é Cristo. Cristo, que no Antigo Testamento era mostrado por símbolos, que era o sangue dos animais, e no Novo Testamento o próprio Cristo chega e João Batista diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Cristo. Então, para quem oferecia sacrifícios todos os dias, ele poderia lembrar, poderia saber o que João Batista estava falando. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a função do Cordeiro era essa, o sangue tapava os pecados. E com a vinda do Senhor Jesus, ele pagou uma vez por toda, como diz o autor aos Hebreus, e nós não precisamos fazer o sacrifício dos animais, mas sim crer no sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz, e nós somos salvos. Então, quero te convidar para que conheça o Senhor Jesus. A sua vida fará sentido. Fará sentido. Então, Nazaré, uma cidade pequena, ali ganhou sentido. E continuando, saindo de Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali. E o Senhor Jesus sai de Nazaré, vai para Galileia. Ali, Cafarnaum ficava ali na província da Galileia, e Galileia ficava ali à beira do mar, né? Fazia fronteiras com Zebulon e Naftali. Então essas cidades estão ali ao redor da famosa Mar da Galileia. Então, por ser uma costa, por ser um lugar de praias ou de mar, é ali onde nascem os discípulos do Senhor Jesus. Alguns deles eram de lá, e por isso que diz que eles eram pescadores, porque estavam rodeados de mar. E então a profissão que era não posso dizer mais a profissão predominante, mas a pesca parece, pelo visto, era o que era praticado por muitos homens ali na Galileia. Então, o Mar da Galileia, a presença do Mar da Galileia ali, então oferecia oportunidade de emprego, esse emprego de pescaria. Então nós vemos ali Pedro e seu irmão André, Tiago e João, eles trabalhavam ali como pescadores. Então o bom número dos homens ali eram pescadores. E também Cafarnaum, também a Galileia, que eu quero falar, desculpa, é a Galileia. A Galileia era uma cidade, era uma província também. Tinham judeus lá, porém os judeus da Galileia de Jerusalém eram bem diferentes, porque Galileia é uma província que tinha muitos gentios. Galileia tinha um porto de Cesareia, construído por rei Filipe, se não me engano, o rei Herodes. Então ele construiu esse porto ali na Galileia, e todo o material que vinha dali de Damasco tinha que passar por Galileia, não tinha outro caminho, era obrigatório passar por Galileia. Então, por ter essa passagem marítima de Damasco para Galileia, isso permitiu com que muitos gentios viessem para Galileia, e
E vice-versa, pessoas saíam da Galileia, vinha, então muitos gentios ali frequentavam, muitos gentios passavam por Galileia, e alguns até, por ser uma cidade, Galileia por ser uma cidade estratégica, alguns passaram a fazer suas habitações ali na Galileia, gentios que eu estou falando. E por causa da presença dos gentios, nós vemos quando há junção de dois povos no mesmo lugar, quando há essa concentração de dois povos no mesmo lugar, ali de alguma forma, a mudança das duas culturas. Uma pessoa acaba assimilando a cultura da outra pessoa e até a língua muda. E começa a entrar o segundo idioma, e quando falamos segundo idioma, e aí a nossa primeira idioma vai mudando, vai modificando, o sotaque vai mudando também. E assim, não sei se os irmãos lembram, quando Pedro foi perguntar, não foi perguntado, mas nós ouvimos aquela declaração de que Pedro era um dos discípulos que seguia o Senhor Jesus, por causa da sua fala. Então, por causa da presença dos gentios, dos gregos ali na Galileia, os judeus da Galileia acabaram se misturando, houve ali uma miscigenação. E essa mistura, por causa da presença do porto ali, e essa troca de comércio via marítima, isso influenciou na vida dos judeus dali da Galileia. Por exemplo, na língua, os judeus da língua não, mas os judeus da Galileia, com a presença dos gregos, dos gentios ali naquele local, eles acabaram perdendo, não seria a palavra, mas houve alguma modificação na dicção e na forma de falar das coisas, das palavras, na pronunciação, na pronúncia, e assim eles perderam um pouco do sotaque judaico. Por isso que Pedro, quando vai para Jerusalém, onde o Senhor Jesus é preso, ele é reconhecido de que ele andou com Jesus, porque ele fala como ele. Por causa da sua fala, a fala de Pedro o condena, de que ele o condena não, mas o entrega de que ele é da Galileia. Assim como eu estou falando, e você consegue ver de onde eu sou. Por causa da fala, nós falamos de sotaque. E essa miscigenação também afetou na questão religiosa. Por exemplo, nós sabemos que os judeus, eles são povo de Deus, escolhido por Deus, criado por Deus. E a palavra de Deus foi confiada a eles, ele tinha a palavra de Deus, e é lá onde nasce a elite dos fariseus. Porém, para quem estava na Galileia, não era tão zeloso assim quanto os fariseus dali de Jerusalém. Então, por isso que os judeus de Jerusalém, eles tinham desprezo pelos judeus da Galileia por causa dessa mudança. Eles olhavam para ele e diziam: não, vocês mudaram, vocês não são como nós, vocês se entregaram aos gentios, vocês fazem amizade com os gentios e vocês mudaram ali, até a fala de vocês mudou, e vocês não são tão zelosos assim na palavra de Deus. Então, podemos dizer que alguém carismático e outro assim um pouco não carismático. Então, podemos assim fazer essa semelhança que havia entre os judeus da Galileia e judeus de Jerusalém. Então, por causa dessa presença dos gentios, aí acabou mudando em muitos aspectos dos judeus dali da Galileia. Então, essa era a Galileia que a princípio era composta por judeus por causa da presença do porto, e houve muita mudança dos judeus vindo para a Galileia, fazendo suas moradias, e por ser uma cidade estratégica, e por ser uma cidade portuária, e isso tudo acabou influenciando ali na mudança de muitas coisas ali dos judeus. Então houve essa mudança,
e os judeus ali da Galileia foi considerada gentia pelos judeus de Jerusalém por causa dessa mistura, né? Muitas explicações, né? E no versículo 14, essa mudança, o Mateus diz que para que essa mudança aconteceu, versículo 14 já explica qual é a razão dessa mudança, uma das razões também, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Galileia dos gentios, a Galileia que era dos judeus, tornou-se dos gentios, como eu expliquei de antemão. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Então, essa profecia, a profecia que o Senhor Jesus leu e também contribuiu na sua mudança de Nazaré para Galileia, porque foi rejeitado depois que ele abre o Antigo Testamento e lê a parte que fala sobre a sua missão de dar vista aos cegos, de trazer a salvação aos perdidos. E nós podemos ir para Isaías capítulo 9, essa profecia se encontra lá. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentando a alegria. Eles se alegraram ante a sua presença com uma alegria observada. Mas a parte que nós queríamos ler é versículo 2, onde fala sobre a missão do Senhor Jesus. E vamos para o versículo 6. Diz que, versículo 6 diz: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro. E seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. E o versículo 12, o aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Desculpa, mas eu quero ler só o versículo 2. É aqui onde o Senhor Jesus, é a passagem que o Senhor Jesus abre lá em Isaías, também tem em Isaías 42. Isaías 42, versículo 6 diz o seguinte: eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça, irei segurar tua mão e a ti manterei, e te darei por um pacto do povo para uma luz dos gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão, e aqueles que se assentam na escuridão para fora do cárcere. Então, nós vemos essa missão do Senhor Jesus, que era dar vista aos cegos, aqueles que estão cegos fisicamente, aqui estão cegos física e espiritualmente. Eles presenciaram ali a cura, e o Senhor Jesus fez muitos milagres ali, e é para isso que o Senhor Jesus veio a este mundo, para abrir vista aos cegos, aqueles que são cegos de forma física. Nós vemos que esses milagres já aconteceram e ainda hoje acontecem. Eu creio que Deus ainda pode operar milagres e Ele pode curar qualquer tipo de enfermidade. E Ele também abre os olhos espirituais. Os olhos espirituais. A humanidade está cega. A humanidade não consegue ver as coisas espirituais. Como Paulo disse, que segundo a sabedoria deste mundo, o homem não consegue conhecer a Deus. Porque para conhecer a Deus, precisa ter o Espírito Santo.
Então, para conhecer a Deus, precisa ter essa ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quando o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, nós nos convertemos, e então passamos aí a conhecer o caminho de Deus, passamos a nos deliciar com a palavra de Deus. Então, essa é a missão do Senhor Jesus: abrir a vista dos cegos, trazer a libertação para aqueles que estão aprisionados. A humanidade se encontra aprisionados sob o comando de Satanás, está no domínio de Satanás. Por isso que a Bíblia, o Paulo fala lá em Romanos que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu amado Jesus. Então é dessa prisão espiritual. Nós conseguimos sair dessa prisão quando nós reconhecemos Jesus como Senhor Salvador das nossas vidas. A partir desse momento, nós somos transportados ali do império das trevas para o reino do Senhor Jesus. Então, eu quero fazer esse convite para aqueles que ainda não estão neste reino do Senhor Jesus, para que reconheça o que o Senhor Jesus fez na cruz por você. Ele entregou a sua vida por nós, para que todos nós tivéssemos a vida eterna, fôssemos libertos da prisão do Satanás, para que os nossos olhos espirituais pudessem ver, porque sem o Evangelho nós continuamos cegos para o sentido da vida. Essa é a necessidade do Senhor Jesus. E voltando para Mateus capítulo 4, e diz que essa é a parte que o Senhor Jesus leu. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz. É nesse ambiente de muita confusão, Galileia, cheio de gentios, cheio de judeus, que na verdade, eu creio que houve também casamentos ali mistos com judeus e gentios, e por isso que a Bíblia fala Galileia dos gentios. Foi nessa confusão, foi nessa salada misturada, aonde o Senhor Jesus quis morar. É para este lugar que o Senhor Jesus se muda. É para esse lugar que o Senhor Jesus decide morar entre eles. Eu não sei quais têm sido os requisitos para uma pessoa mudar de bairro, mudar de cidade para uma outra cidade, mas provavelmente na nossa sociedade a nossa ideia é sempre melhorar. Eu procuro por um bairro nobre, um bairro que talvez tenha ali um custo de vida diferente. Geralmente é esse é o pensamento de muita gente. Imagina o Senhor Jesus olhou para aquela confusão toda. Ele já tinha estado lá antes, mas não era a sua residência, mas agora ele decidiu morar lá, nessa confusão. Ele poderia escolher ir para Jerusalém, porque, afinal de contas, Jerusalém era o centro ali do judaísmo, é ali onde começa o evangelho, a igreja, é ali onde tem a base ali da palavra de Deus, o que será bom e melhor. Mas ele não fez isso. Ele foi para Galileia, foi para Cafarnaum. Ele foi para aquela confusão, podemos dizer, uma confusão doida, e muitos incrédulos, porque os gentios, os gregos estavam lá, e é ali onde o Senhor Jesus procura instalar a sua residência, com o objetivo de dar à luz o povo que se assentava na escuridão, porque de fato o povo estava na escuridão. O povo estava na escuridão do pecado. O povo estava sem a luz. Mas alguém pode dizer, mas lá tinha luz. Porém, a luz, eles estavam na escuridão espiritual. Eles estavam cegos, estavam sendo dominados por Satanás. Não conheciam a Deus.
por causa dessa mistura, muitos povos trouxeram seus deuses ali. E a palavra de Deus, o povo que estava naquela localidade, ela esqueceu, podemos dizer assim. Ela não se lembrava mais das suas origens. E por isso que estava na escuridão. E é a escuridão que os povos hoje estão. O povo está numa escuridão tremenda. E qual é a nossa missão hoje? A nossa missão é levar a luz do Evangelho. E continuando no versículo 16, o povo que se assentava na escuridão viu grande luz. E sobre os que estavam assentados na região, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Então, numa escuridão total, estavam na sombra da morte, e a condenação eterna esperava por eles. Eles caminhavam por um caminho que o final era o inferno. Eles caminhavam para o inferno, para a condenação eterna. Sem Cristo, todos os povos da face da terra estavam condenados, e com Cristo essas pessoas encontram o refúgio. E então, com a presença do Senhor Jesus ali, o que o versículo nos fala? Versículo 16. Esse povo viu grande luz. A luz resplandeceu. A luz brilhou sobre eles. Imagina, não sei se você já teve experiência de ficar numa escuridão total, e num bairro pode ser, e você vê uma casa apenas que tem uma luz iluminando. Aquela luz, aos poucos, iria se dissipar para outras casas. E agora não será mais uma casa, seria várias casas com a sua luz brilhando. E a luz espiritual, o Senhor Jesus estava ali para iluminar os corações daqueles povos. E a partir da casa do Senhor Jesus, ele pregaria o Evangelho para outras pessoas. E esse Evangelho iria se expandir e o povo viria à luz. E nós vemos como resultado, alguns dos apóstolos foram chamados naquela região. Eles viram a luz. E quando essa luz chega na vida desses apóstolos, antes não eram apóstolos, eram pescadores. Quando essa luz chega, essa luz permite com que eles enxerguem, permite com que eles vejam a vida de uma outra lente. Eles começam a ver que o que nós precisamos é a palavra de Deus, não é pesca. Nós podemos pescar aqui todos os dias e chegar ao fim de todas as coisas e passamos a eternidade no inferno. E quando a luz do Evangelho chega para eles veem a necessidade de levar esse Evangelho para outras pessoas. Por isso que quando o Senhor Jesus chega e diz que venham e eu vos farei pescadores de homens, eles não resistiram, porque eles haviam entendido o que dá sentido à vida e eles queriam levar esse Evangelho para outras pessoas. E o versículo 17, a partir deste tempo, Jesus começou a pregar. A mensagem de João Batista é a mensagem de Senhor Jesus. Essa mensagem dizia que o reino de Deus estava ali entre eles. O reino de Deus estava entre os povos. Faltava as pessoas participarem, entrarem nesse reino. Porém, para entrar nesse reino, como a Bíblia nos fala, é preciso arrependimento. Versículo 17, no final diz que a partir deste vou começar no versículo 17, a partir deste tempo, Jesus começou a pregar, a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Então, para fazer parte desse reino, é preciso arrependimento dos nossos pecados, do nosso passado,
que não temos coragem de mencionar. Cada um de nós aqui, você que está assistindo, você que está ouvindo, todos nós temos um passado triste que não temos coragem de falar para os nossos amigos, nossos colegas, não sei quais são outras pessoas que nós não temos coragem de falar, mas Deus sabe, Deus sabe. Então são desses pecados que nós precisamos nos arrepender e assim confessar os nossos pecados e aceitarmos a entrada desse reino. Como o Senhor Jesus disse, eu sou a porta, Ele é a porta, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, para participar desse reino, é preciso crer no Senhor Jesus como Senhor Salvador. É nesse ambiente que Jesus decide morar. Esse Jesus saiu de Nazaré e foi para Galileia, foi para Cafarnaum, Galileia dos gentios, um lugar de muita confusão, cheio de pecadores, cheio de pessoas sem Deus. E é ali onde o Senhor Jesus quer instalar a sua moradia. E nós? E por que não irmos para esses povos desprovidos da palavra de Deus, pessoas perdidas que nem têm esperança nesse mundo? Como Paulo fala em Efésios capítulo 2, porque nós estávamos sem Deus no mundo, sem esperança, sem a palavra de Deus. Mas, em Cristo, nós somos co-herdeiros. Então, queridos irmãos, o Senhor Jesus mudou a sua residência para Galileia dos gentios. O desafio que fica para nós é que nós também precisamos ir atrás desses povos perdidos e chegar com a luz do Evangelho. Irmãos, quando o Evangelho chega, transforma. Eu não sei se já dei esse testemunho aqui, mas quando o Evangelho chegou no meu bairro, a juventude, apesar que não foi toda, mas um bom número de jovens foi transformado. E hoje fazemos parte da mesma igreja. Então, quando o Evangelho chega, queridos irmãos, quando o Evangelho chega, ilumina. Quando o Evangelho chega é como se fosse uma luz. Quando uma luz chega, vê para iluminar tudo. E é isso que acontece com a presença do Evangelho numa certa localidade. Chega para iluminar, porque ali está cheio de pessoas mortas espiritualmente, precisando desesperadamente do Evangelho. Apesar que eles não veem isso, mas nós sabemos que o que eles precisam é do Evangelho. Os judeus e os gentios lá da Galileia, para eles a vida estava boa, mas o inferno esperava por eles. Até que o Senhor Jesus decidiu morar no meio deles para lhes dar a presença da luz. E nós precisamos levar essa luz para esses lugares tenebrosos. Precisamos levar essa luz do Evangelho para esses lugares. Um certo autor disse: se você quer mudar uma sociedade, pregue o Evangelho para uma pessoa. E essa pessoa vai pregar o Evangelho para outra pessoa. E essa luz aos poucos vai brilhando nos corações dos povos. Então é disso que nós precisamos, queridos irmãos. E que esta mensagem, essa meditação, este desafio mexa ao seu coração. Se você já conhece o Senhor Jesus, já é participante desse reino, precisamos levar essa luz para outras pessoas. Se você ainda não faz parte desse reino, hoje pode ser o tempo de salvação. Então, que Deus nos abençoe e após termos ouvido essa mensagem, que respondamos com uma resposta positiva para a mensagem. Que Deus nos abençoe.